Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aos estudos e nós vamos entrar na segunda aula, que o tema é Mediunidade com Jesus, tá? Então vamos lá. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos e ocioso seria mostrar no estudo simples o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir-lhe segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações. E para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médios modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices, que seria o sacerdote que adivinha o futuro analisando as vísceras de animais, em Roma, né? Então, eram muitos meios que muitos usavam desse fenômeno da mediunidade. A mediunidade em si, ela vem há muito tempo, né? Só que todo aprendizado, tudo se deu, né? Desses tempos para cá, depois de Kardec. Mas todos haviam sempre alguém que eles pudessem prever o futuro, verificar o futuro, né? Essas coisas assim. Administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições, né? Então, na época, até todos, em geral, tem sempre, vai verificar alguma coisa, né? Para ver o que vai acontecer. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos, né? Eles tinham mais comunicações. A comunidade ninivita consulta adivinhos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guia de legiões helênicas em maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes, né? Eles faziam festa, eles faziam algumas coisas achando que, né, as coisas que estavam acontecendo, né, era devido ao fato de que eles estariam fazendo outras coisas erradas, então eles iam nesta forma, né, de apaziguar, né, os espíritos. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciam-se mescladas de sombra e luz. No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Então era uma coisa assim, né? Que as festas que eles faziam, tem outras festas, né? Até do México também, tem muitas festas nesse país, né? Devido como que fala? A consagração, né, da morte, né? Então eles faziam essas festas. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico, por toda parte, é intimado à redenção da consciência, né? É assim que surpreendemos o Divino Mestre, afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição.
Então, Maria de Magdala, ela foi preparada, né? Juntamente depois com Jesus, que ela seguiu Jesus, né? A ter todo aquele aprendizado junto com todos que estavam ali. Ela era a mulher que estava aprendendo, né? Ali com todos, tá? Então, ela foi a mensageira, né, da ressurreição, né? Socorre generoso e os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com o espírito glorificado no cimo do Tabor, né? Quando ele foi ter com Elias, né? E Elias e Moisés, né? Quando ele foi ter com eles lá, com aqueles espíritos, teve o fenômeno mediúnico ali, né? Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduze-o pouco a pouco à exaltação apostólica, né? Porque também Simão Pedro, quando ele realmente negou Jesus, né? Dá um medo, né? Você tem um líder, esse líder ele é preso, ele depois, né? Ele não sabia o que ia acontecer com Jesus, mas sempre a morte, né? Mas ele preso, e aí o que a gente vai fazer, né? O que vai acontecer conosco? Então estão todo mundo procurando quem era que estava ali, né? Quem que estava junto com Jesus. Então, muitos tiveram medo de ir preso também, né? Então, Simão Pedro foi um, então ele negou 3 vezes. E isso vai decaindo a sua fé, né? Mas Jesus ficou ali, depois firme com ele, para ele dar continuidade, tá? Honorificando, porque Jesus acho que ficou um bom tempo até ele seguir o caminho, né? Para a espiritualidade. Ele ainda ficou um bom tempo ali com todos eles, auxiliando-os ainda, depois da ressurreição. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhes os mecanismos da clarividência, e o mártir percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Então, todos esses apóstolos, todos esses irmãos que estavam com Jesus, no momento da morte, assim, Jesus veio e aparecia a eles, para dar, né, sustentação, para eles passarem por aquele desafio, aquela provação deles, né? Então, aconteceu com Estevão, que ele acabou tendo a figura de Jesus. E claramente, né, nessa hora a gente tem a figura de Jesus, a gente fecha os olhos e vai, né, gente? Com certeza, né? Compadece-se de Saulo de Tarso, obsediado por seres cruéis, que o transforma em desalmo verdugo, né? Salmo também, né? Na perseguição contra os cristãos, né? E ali também tem espíritos também que querem né, que continue a briga, que continue as desavenças. Então eles estão ali em volta de Saulo, já que Saulo tem aquela raiva, tem aquela, né, aquela gana de pegar todos e destruírem, né? Mas no caminho, né, para Damasco, e aparece-lhe em espírito nascendo de Damasco, né? No caminho para Damasco, Jesus aparece para ele, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo da bondade de entendimento, né? Mesmo depois que Saulo, aí virou Paulo de Tarso, né? Ele acabou tendo, né, as dificuldades, porque ele era totalmente a lei de Moisés, ele era convicto aquilo, né? E ele era contra Jesus. Então, depois passar a favor de Jesus e todos crerem nele, né? Então, foi bem difícil. Mas aqui, ele também dando a sustentação a Paulo, que era Saulo, tá? E continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje na terra da doutrina espírita, né? A restaurar-lhes as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçado ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias ou no banquete das convicções,
E sim, que sobretudo é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno, né? Então, que a mediunidade, ela não pode ser só isso, a gente tem que colocar em prática, a gente tem que fazer valer, né, a mediunidade, a gente tem que valer esse fenômeno e fazendo a prática da caridade, né? Nos trabalhos dentro dos centros, né? Nas obras sociais, né? E fazendo a nossa parte, certo? Divina mediunidade. Em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar que em Jesus ela assume todas as características da exaltação divina, né? Jesus tinha todos os fenômenos, né? E ele colocava em prática ali, né? Todos, a cura, a clarividência, né? E passou para todos nós um aprendizado maravilhoso, né? Através dos evangelhos, né? Que a gente tem aquele aprendizado, Sermão da Montanha, que é a moral ali toda, né? De Cristo, os bens-aventurados, né? Desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa ali o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade, né? Então ele veio direcionar uma novas ideias, um novo conceito de vivência, né? Jesus veio passar a todos nós, né? Dir-se-ia que no estábulo se reúne pedras e arbusto, animais e criaturas humanas representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza, né? Quando ele veio, né? Havia todos estes, né? Naquele local, né? Naquela gruta, né? Havia tudo isso, animais e criatura, pedras e arbustos, né? Ele nasceu ali no reino, né? No reino vegetal, reino mineral, reino animal, né? Tava tudo ali, né? Então, dando o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Casam-se os hinos singelos dos pastores ao cântico de amor nas vozes dos mensageiros espirituais, saudando aquele que vinha libertar as nações, não na forma social que sempre lhe será vestimenta as necessidades de ordem coletiva, mas no ádito, né? No lugar reservado das almas em função da vida eterna, né? Ele veio nos passar código, né? Da vida eterna, né? O burilamento de nossas imperfeições, né? O burilamento de nós nos tornarmos espíritos, né? Perfeitos. Antes dele, grandes comandantes da ideia haviam pisado o chão do mundo, influenciando multidões. Guerreiros e políticos, filósofos e profetas alinhavam-se na memória popular, recordados como disciplinadores e heróis, mas todos desfilavam com exércitos e fórmulas, enunciados e avisos, em que se misturam retidão e parcialidade, sombra e luz, né? Era isso que o fenômeno mediúnico também representava, não é verdade? Então ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, né? Ele vem humilde, né? Mas com sua magnitude moral, né? Sem comparação, né? Imprime novos rumos à vida, por dirigir-se acima de tudo ao espírito em todos os climas da Terra. Né? Ele veio nos moldar, né? Moldar, que a gente tem que moldar dentro de nós temos que moldar o nosso espírito, né? Transmitida as ondas mentais das esferas superiores, o que procede transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, como aqui tanger-lhes as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno, né? E vem nos depurar, nos passar tudo isso. A prática da mediunidade não está somente na passagem do Mestre entre os homens, junto dos quais, a cada hora, revela o seu intercâmbio constante com o plano superior, seja em colóquios com os emissários de alta estirpe, seja se dirigindo aos aflitos desencarnados, no socorro aos obsessores do caminho, mas também na equipe dos companheiros, aos quais se apresenta em pessoa, depois da morte,
ministrando instruções para o edifício do Evangelho nascente, né? Como eu falei para vocês, quando teve a ressurreição, quando ele apareceu a todos eles, ele continuou, né? Ali ele continuou ainda o seu legado, né? Ele se manifestou a todos eles e continuou ali dando todas as instruções necessárias para todos. Ele não abandonou de forma alguma nenhum deles, né? No dia de Pentecostes, vários fenômenos mediúnicos marcam a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais na praça pública, né? E foi ali que eles tiveram todo o poder de cura, né? De poder usar mesmo a mediunidade ali em si, né? A constituir-se a mediunidade. Desde então, em viga mestra de todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes, né? Depois vieram outros para dar a continuidade. Em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém, encontramos-la pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo. Neles mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica, do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito, de conformidade com as próprias obras. Então, gente, o que vai nos restar, né, quando chegar lá, é o que nós fizemos, as nossas obras, né? O que colocamos em prática aqui, não é verdade? Eu estava vendo o Evangelho do Tiago, ele faz um Evangelho maravilhoso também, e ele disse que também falou sobre Mônica Medeiros, sobre a mente que mente, né? E ele disse também numa parte, né, que nós somos educados a estudarmos, né, a ser alguém na vida, a ter sucesso, né, a ter isso. Claro que a gente vai ter, se dependendo do que a gente for fazer, né, mas que nós temos que ter um equilíbrio também com a espiritualidade, nós temos que andar lado a lado, né, nem tanto material, nem tanto moral, equilíbrio, né, o espiritual também, são fases de equilíbrio intelectual, né, o moral e o espiritual são fases de equilíbrio para que a gente possa galgar aquilo que a gente veio fazer realmente aqui. Mas que, gente, daqui nós vamos levar as nossas obras realmente, né? Então é isso que eu estou querendo passar para vocês, o quanto a mediunidade é importante, né? Longe de representar uma cruz de sacrifício para os seus portadores, tá? A faculdade mediúnica é um farol a iluminar os seus roteiros, a fim de que caminhem com acertos pelas estradas terrenas, né? Porque quando você tem o equilíbrio da mediunidade, você tem um contato com o seu mentor, você tem um colóquio, né, com eles, né? Você pode ter isso com eles e ser realmente intuído, direcionado para algumas coisas, né? Não que ele vai viver a sua vida, isso não, né? Você tem um livre-arbítrio, mas alguns toques, né, podem ser dados. Antes de significar motivo de aflição e sofrimento para seu portador, a mediunidade é ensejo de saúde e harmonia para quem a conduz com sabedoria de modo amadurecido, né? Independentemente de ser um anúncio da vida que explode e vibra para além da morte fisiológica, a mediunidade expressa a orientação indispensável para que saiba caminhar pelas desafiadoras rotas planetárias, ajudando por meio dos que por ela foram tocados, a todos quantos procuram um plano, um mapa, um roteiro de segurança para sobre ele manter os próprios passos, né? Então, tudo isso, né,
que ela nos expressa a nossa segurança, o nosso equilíbrio, né? E esse contato com o plano maior, né? Esse contato benéfico, né? Se a gente for realmente para este lado dos estudos, do aprimoramento da nossa mediunidade, do treinamento dela, né? Então, através da psicografia, eu posso fazer livros, escrever livros, trazer histórias maravilhosas. Eu posso acalentar uma mãe, uma família, né? Um irmão. Então, eu posso ter muitas outras coisas. Eu posso trazer alguma notícia, né? Para alguém que esteja tão necessitado. Então, a mediunidade eu vou agir de muitas formas, né? Eu vou fazer a cura, né? Quer dizer, ser o instrumento para essa cura, né? Por aí afora. Ao invés de ser motivo de expiação e de provações, é a mediunidade que aclara os porquês das frustrações e das dores humanas, contribuindo para que, graças ao entendimento que propicia, essas tormentas sejam decifradas, compreendidas, facilitando a vitória nas lutas, simplificando a maneira de viver, né? Por isso quando Jesus fala muito, né? Até o último ceitil, né? Até o último ceitil, até o último momento, você possa pedir perdão, né? De tudo para todos, né? E que me perdoem. E quando você está dentro de um grupo espiritual e que vai acontecendo os fatos, os acontecimentos que vêm na nossa vivência, eles vão passando aos poucos os porquês daquilo tudo, né? E a gente vai tendo uma noção do que melhorar, do que fazer para, né, para que a gente possa entender aquele processo que estamos passando para dar a continuidade, não é verdade? Então, nós temos todo um cabedal de informações que eles vêm nos passar. Isso através da mediunidade, tá certo? Cabe então aos médios aplicar-se no bom desempenho da sua tarefa, identificando na sua faculdade a oportunidade abençoada de colaborar com os projetos de Jesus Cristo na área do levantamento moral do mundo. Olha a tarefa, né? Olha a tarefa que a gente vai passando, né? Olha os estudos que a gente vai emanando, passando, né? Assim, põe-te, servidor da mediunidade, em formosa peleja para a tua participação nos planos do Nazareno, seja de nível excelente, candidatando-te ao gozo de venturas sem conto, não só por dentro da alma, mas também em torno de ti. Então, estuda, médium, e estarás cooperando para que a ignorância seja abatida pelo seguro conhecimento. Trabalha e farás com que o comodismo, com parede contígua da preguiça, torne-se atividade nobre, felicitando tudo o que toques. Acalma-te e imporás silêncio às vozes da agitação e do tumulto que deblateram a tua volta, né? Sorri e desfarás a névoa do enfado, a sombra do aborrecimento, fazendo clima de festa interior onde quer que estejas, espalhando esses júbilos para quantos se acerquem de ti. Perdoa, irmão médium, e descobrirás quanto de felicidade albergarás na alma, após haver iluminado os teus caminhos, os teus escaninhos íntimos, não retendo qualquer sujidade em teu coração, né? Então é o momento em que do perdão, que a gente vai estar limpando, né? Todas as mágoas, todos os rancores, né? Que a gente ainda traz, não é verdade? Ensina e verás em pouco tempo a luz do saber, desfazendo as trevas que ainda obstam a instalação da lucidez em muitas mentes, né? Então você estudando, você pode passar uma noção melhor para outra pessoa, um entendimento melhor da vivência dela, né? Então você vai estar ajudando também, né? E vai estar compreendendo
muitas coisas. E pode estar passando também todo aprendizado ali para aquela pessoa. Compreende e participarás do incremento da fraternidade, decorrente do conforto moral que a compreensão permite, pois é nessa especial virtude que a indulgência encontra sua gênese, né? Estende a mão ao caído, seja pela palavra, seja pela ação, né? E vê-lo-ás de pé, voltando a interessar-se pela vida, conduzindo consigo incontáveis outras almas da sua vinculação, sentindo com isso a usufruir inabordável sensação de paz, né? Olha isso. E realmente, né, muitas vezes, eu estou na doutrina há 30 anos, né? Há 30? Quase chegando a 30 anos. E realmente, né, gente, a gente passa muitas pessoas por nossa vida, por nossa vivência, e você coloca ali e você tem experiências maravilhosas, né? Quando eu estava na sala de orientação, né, porque no lado da família cristã eu tive muitos cursos, né, e tive o DEPOI, né, que é um curso da federação que faz com que você tenha um estudo aprimorado, né? Fiz estágio na casa transitória, né? Falando mesmo ali, ó, com as pessoas mais necessitadas. Também fui na casa de Davi. Então eu passei por determinados estágios para me ter a compreensão, né? Da vida humana, não é verdade? Não sei muita coisa não, gente, mas aprendi um pouco sim, né? E dentro da orientação, apareceu uma senhora e ela disse que a tia havia falecido. Ela era casada, com os filhos e tudo, né? Mas ela amava muito a tia. E ela estava pensando em ir se encontrar com a tia, né? Tem que tirar a vida. Ali eu fui conversando com ela, fui passando todo o meu aprendizado, fui mostrando para ela que ela não ia se encontrar com a tia, né? E depois a tia ia sofrer muito porque ela ia cometer uma coisa que Deus não permite, né? Então, e que ela pensasse nos filhos, que ela tinha uma caminhada. A tia poderia estar voltando sim, ter ser até hoje o guardião dela, né? Mas a gente tem que ver essas partes de você tentar contra a sua vida, né? Hipótese alguma, né? Mas não vamos julgar também quem o fez, a gente não sabe as condições ou porquês, né? Mas era aquela oportunidade ali maravilhosa que eu tive de estar ali conversando com ela. E quando nós adentramos, eu terminei de falar com ela, nós adentramos para o Evangelho. Quando a moça abre o Evangelho, também, juntamente, acho que a equipe da casa já direciona tudo, né? E ouve falar e o Evangelho é sobre o suicídio. E ela ouviu tudo aquilo também. Eu acabei de falar algumas coisas e ela ouviu alguma coisa. E quando terminou tudo, né, ela agradeceu, obrigada e tal, e nunca mais nunca mais a vi no centro. Falei, meu Deus, espero que ela esteja bem, né? Mas naquela noite mesmo, umas médios videntes falaram assim, nossa, você estava com o índio Gorgotá. O Gorgotá estava do teu lado. E aquela moça, a vidente falando, aquela moça estava realmente necessitando, né? E passado um momento, passado o tempo, eu acabei encontrando com ela no ônibus, ela me viu. E eu nem reconheci mais, né? E ela, oi, tudo bem com você? Tudo. Aí você não lembra de mim? Eu fui lá, e você me ajudou tanto, tanto, muito obrigada. Então, gente, a gente auxilia, né? A gente faz parte, né, de toda a nossa educação mediúnica, de toda a nossa doutrina, a fraternidade ajudar e auxiliar, né? Então a gente auxilia muito, né? Então, eu fiquei muito feliz, eu estou passando essa história para vocês, para você ver que a gente
as pessoas, se a pessoa se não tivesse nada, eu nem estaria ali, né? Claro que tem outras pessoas para conduzi-la, né? E talvez seja da mesma forma, mas eu teria perdido, né, essa essência da minha vida, né? Esse aprendizado na minha vida. É verdade? Então vamos lá. Médio ama e lograrás mover céus e terra pela força interior que em ti se aninha, né? A gente tem uma força tremenda, gente. Nós temos uma força que a gente irradia a luz e a gente irradia a paz. A gente irradia tudo, é saber usar essa mediunidade, sabe? Numa palavra amiga, né? De mandar um bom dia para alguém, mas um bom dia bem especial, né? Uma boa noite. Nós temos todo esse poder, né? De modificar mesmo, né? De ajudar e auxiliar alguém. Através da tua sensibilidade mediúnica, guardando a convicção de que chegaste como médio ao planeta, a fim de participares dos labores do Cristo, né? Dando a tua cota de esforços, somando teus recursos ao dele, né? A gente não está sozinho, né? A gente tem os mentores, tem Jesus, né? Sempre a nos orientar. De modo que o mundo seja melhor e mais feliz no amanhã. Vê que os nobres mentores que nos falam em nome do celeste amigo propõem aos médios que persuadam-se bem de que, na esfera modesta e obscura onde se acham, né, aqui, né, colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação dos aflitos, né? Isso se encontra no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 14, né? Não, item 15, tá? Item 15. Procure, então, não ter os olhos voltados para os equívocos alheios, permitindo que cada um possa dar conta das próprias construções à consciência, né? Evita gastar tempo discutindo situações que não podes resolver, para que a ansiedade não te maltrate o coração. Busca não te agastares com dificuldade e crises que somente o tempo e a ação de Deus são capazes de retificar. Lembra-te de que, para o êxito da condição do cooperador de Jesus, faz-se necessária a estabilidade emocional, a disposição de aprender, a alegria em crescer e a entrega plena para melhor servir. O exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores e benefício da criatura em nome de caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, né? É uma dessa frase. E aqui, Emmanuel P. de Miranda, Temas da Vida e da Morte, diz o seguinte: Jesus, que na Terra exerceu a função de médium de Deus. Que lindo, né? E com seu pensamento mantinha constante identificação, jamais se escusava de atender à infelicidade e ao sofrimento de qualquer procedência. Enfim, atendeu aos enfermos do corpo e da alma, que somos quase todos nós, e que tanto tempo após a sua estada em nosso meio prossegue, sem nos abandonar por um momento sequer. Que maravilhoso, né, gente? Todo esse aprendizado foi retirado do livro Franciscano Xavier, Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, Mecanismo da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, e o Raul Teixeira nos passou pelo Espírito de Camilo, Desafios da Mediunidade. Então, foi todo um resumo, né, que foi tirado desses livros para essa exposição maravilhosa, né? E eu estou lendo um livro do Barcelli, que é Emmanuel, Médio do Cristo, né? Que linda, né? Jesus é médio de Deus.
que através de Jesus, Deus passou tudo, né? Todo aprendizado para nós. Então, ele é o médio de Deus, como diz aqui, né? E eu estou lendo o livro que Emmanuel é o médio de Jesus, que passou um monte de aprendizado para o Chico, né? Chico, que intimidade. Para Francisco Cândido Xavier, né? Ele passou todo esse aprendizado, quantos livros, né? Como que, vamos, por exemplo, a mediunidade de Chico, né? Se não houvesse o Chico, o que seria de nós? Se não houvesse Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, né? Mônica Medeiros, né? Robson Pinheiro, tem uma falange de irmãos aqui na Terra, medianeiros da espiritualidade, né? Eu estou começando a minha espiritualidade, a minha mediunidade, né? Ser trabalhada também. Eu tenho o irmão Cipriano, que me orienta e me auxilia, né? O irmão Dário, né? Que o irmão Dário é mais tempo comigo, né? Mas se manifestar mesmo meu irmão Cipriano. Dário, acredito que se manifesta através da intuição, né, gente? Porque toda essa exposição, coisas que eu vou lembrando, né? Eles vão me passando, né? Eu sou, assim, para me falar sobre a doutrina, sobre a educação mediúnica, né? Estudar, desenvolver a mediunidade, estudar com afinco, né? Desenvolver, fazer a caridade de todas as formas, através da palavra, através da ação, né? Através do material, não é verdade? É a caridade. E nós estamos trabalhando a nossa mediunidade. Mediunidade com amor, né? Se não tivesse a Paula, né? Com o irmão Justino, a Alessandra, com o pai Joaquim, a Aninha, com o pai João, né? E vai vir muitos mais, né? A Nete, com o Caboclo Tucunaré, né? Que me ajudou muito em momentos muito complicados da minha saúde também. Então, o que seria se esses médios não se aplicassem, né? Se a gente não se aplicar ao estudo, porque eles vêm ter encontro com a gente mais ainda e a gente vai sendo sabedor de mais informações pelo nosso aprimoramento intelectual também. E claro, a gente tem que trabalhar o nosso moral, né? Nos tornarmos melhores, né? Tirando as nossas imperfeições, mas isso é com o tempo, somos médios imperfeitos ainda, né? Mas com o tempo vai tirando as nossas imperfeições. Mas a mediunidade em si, né? Ela vem para nos direcionar, nos fazer seguir adiante. Então, meus irmãos queridos, meus alunos queridos, o quanto é importante o estudo, né? Para o equilíbrio realmente da mediunidade, para o que nós devemos fazer, né? Com todo esse mecanismo, né? Então, é isso, é estudar realmente, tá bem? Então, fica aqui o término da aula. Agradeço que todos possam estar ouvindo. E, claramente, que eu não estou sozinha, agradeço aos mentores que aqui se encontram, né? Não iniciei com a oração, mas vamos desejar a todos que estão passando por esses desafios tão difíceis, né, gente? Agradecendo a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo, com saúde, com muita paz, com muito amor, e desejando que todos esses também tenham, né? E todos aqueles que estão na passagem desses desafios recebam também toda a luz e toda a paz, recebam todo o conforto e o reconforto das dores que estão sentindo para apaziguar essa dor, e que essa vacina ela venha, Senhor, que ela venha em nome de Deus, em nome de Jesus. E vamos encerrando aqui. A Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento por esta aula maravilhosa. A todos que aqui se encontram,
a todos os santos e anjos dos céus, a todos que estão trabalhando com afinco, a todas as colônias que estão recebendo, a todos os nossos irmãos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Ficam na paz.